Seja muito bem-vinda. Meu nome é Michele Dias, sou terapeuta então sistêmica, especialista nas emoções, comportamentos inconscientes e na reconstrução dessa nova identidade emocional. Muitas mulheres, talvez isso seja uma das suas dificuldades também. Tá? Muitas mulheres, elas pensam assim, ó, que pensar positivo, tentar de novo, se esforçar, controlar a ansiedade, elas pensam que é isso que vai trazer o resultado. Mas se eu te disser que é totalmente ao contrário, a gente passa anos acreditando que a gente tem que se esforçar mais, que a gente tem que só pensar positivo, que tudo vai dar certo ali, né? Mas eu vou te falando aqui algo que fez sentido para mim, e nesses mais de 10 anos estudando meu autoconhecimento, aplicando terapias na minha vida também, vendo o que que dá certo, o que que não dá certo, vendo aquilo que vai mais rápido, para conseguir entender ainda mais sobre campo emocional e sobre subconsciente. Você já ouviu falar? Porque é isso que precisa mudar. Tá? Se você entender que não é se esforçando, não é tentando de novo, porque senão você vai acabar repetindo os mesmos erros se você não mudar o campo emocional e o subconsciente, tá? E aqui que eu quero trazer para você compreender, ó. O nosso subconsciente é ele que armazena tudo, que armazena e armazenou tudo na nossa vida, desde a gestação ali até a sua fase, na sua fase ali que você era adolescente. Ele foi armazenando tudo que você engoliu, todos os traumas, tudo que você reprimiu, todos os seus medos, tudo que você não conseguiu se expressar, tudo que você recebeu de amor, tudo que você talvez compreendeu sobre amor, tudo que você compreendeu sobre normal, tudo que hoje você define como crenças. Crença é o que molda a sua vida. Crença é tudo que você acredita. E toda crença, ela é o que? Um pensamento formado por uma emoção. E isso define o seu comportamento. E hoje, não adianta você se esforçar, que nem eu percebo. E era o meu caso também. Porque eu fazia as coisas. Mas e por que eu não tinha o resultado? Eu fazia. Eu era esforçada, que nem eu percebo que tem muitas mulheres, Michele, mas eu faço, eu ajo ali, mas não dá. Porque você quer mudar algo com a mesma mentalidade, com a mesma emoção. Enquanto você não organizar o seu campo emocional, não organizar as emoções da sua criança, você vai acabar repetindo o abandono, a rejeição, a tristeza, a humilhação, a injustiça. Você vai sempre acabar atraindo, por mais que você se esforce, porque isso está no seu campo emocional, e o seu campo emocional vai fazer de tudo para trazer aquilo que você armazenou dentro dele, tá? O abandono, a rejeição. É por isso que você se sente tão pequena diante do parceiro. É por isso que você aceita menos do que você merece. É por isso que você repete a mesma história da sua mãe. É por isso que você atrai o mesmo tipo de relacionamento. É por isso que você trava diante do dinheiro, diante das suas decisões, diante do futuro. Não é falta de ali, Michele, que nem mulheres, eu entendo, eu tô consciente. Não é falta desse consciente, é falta de uma consciência maior. E isso só vai acontecer se você mudar a sua mentalidade, se você reprogramar o seu velho padrão, porque você hoje vive no piloto automático da sua mente, da sua própria programação. E é isso que eu entendi ali, que eu tinha que reprogramar o meu campo emocional inconsciente. Significa que você tem que entender quais são as memórias que você está presa hoje, que o corpo está repetindo, que a mente está repetindo. Aí você sente ali a ansiedade, você pensa que é algo ruim. Não, é o seu corpo dizendo que tem um trauma. É o seu corpo reagindo a uma programação automática. É a sensação no peito que aperta. É porque o corpo sente desconfiança, necessidade de agradar, alguma coisa que você tem que desprogramar. Enquanto você não entender isso, por mais que você se esforce nesse campo material,
O seu emocional vai te prender. Porque existe dois campos acontecendo ao mesmo tempo e você tem que entender. Tem o campo da matéria, que é onde você gera o seu comportamento. Isso é o que você acha que vê, digamos, mas tem um corpo emocional, que é o que te prende aos mesmos resultados. E o trauma, ele não mora na mente. O trauma, ele mora no corpo. Tá? Enquanto você não programar o seu campo emocional, você ali continua revivendo as mesmas emoções, os mesmos traumas, tudo que está hoje de forma inconsciente para você. É por isso que não adianta só entender, você precisa sentir, e é isso que as mulheres estão esquecendo, sentir, para liberar e reorganizar o trauma, reorganizar as emoções, reorganizar a mente ali. E ensinar para o seu cérebro, né, de forma diferente. Tem um que eu quero convidar vocês a estudar mais, o Joy Dispenza. Ele fala muito sobre o cérebro, o trauma, o campo ali. Ele traz isso de forma ali muito clara, muito clara. E foi isso que eu entendi e eu trago hoje para vocês também compreenderem, se libertarem disso, né? Porque a gente vive revivendo o passado ainda. Por isso que abordagens que só falam não libera o trauma. Porque tem mulheres que elas estão terapeutizadas, né? Terapeutizada é eu compreendo o trauma, Michele, eu entendo, eu sei, eu compreendo. A Michele de hoje também compreende. Ai, eu vou dizer para vocês, nossa, eu já trabalhei, minha mãe, meu pai, há muitos e 10 anos trabalhando isso. Só que tem um campo inconsciente que eu não tenho consciência. Tá? E tem mulheres que falam assim, mas eu compreendo, mas compreender o trauma não significa que você curou. A mente racional, ela vai dizer que compreende, mas não é na mente, é na emoção que você cura. E se tem algo na sua vida que está bloqueada, é porque tem algum trauma lá atrás que precisa ser liberado, talvez um trauma, uma emoção, uma crença, alguma coisa que você ainda vem remodelando hoje. E não é no racional que você muda, é em toda essa desprogramação aqui. Não adianta você compreender, eu compreendo meu pai, eu sei que ele me deu o que ele podia, eu compreendo minha mãe, eu sei que ela podia. Dane-se essa compreensão, porque a sua criança está lá sofrendo ainda, ela está olhando alguma coisa ainda e está revivendo algum trauma, alguma emoção que você ainda precisa curar. Porque se você viveu críticas na sua infância, hoje você se tornou essa mulher perfeccionista. Talvez é essa identidade que você tem que deixar ir. Eu tive que deixar ir a identidade da guerreira, a identidade da mulher que faz tudo sozinha, da independente. Eu tenho que desconstruir essa identidade que a minha criança criou lá atrás. E que o meu subconsciente, o meu campo emocional estava ali, digamos, me sabotando hoje. E programar o subconsciente é você compreender as repetições automáticas que você está vivendo. Michele, se você não tem o resultado que você quer, é porque você está no ciclo do fracasso, não é no ciclo do sucesso. Porque você tem que olhar para trás, não adianta olhar para agora, é olhar para trás e ver aonde que eu estou bloqueada, digamos, é numa emoção, é no trauma, é numa crença. Substituir medo, medo de que, tá vendo? Hoje você tem a incapacidade por causa de um medo, substituir a necessidade de escolhas da sua criança, substituir essa necessidade de sobreviver para a liberdade, substituir a identidade ferida por uma identidade adulta. É isso que a jornada da liberdade emocional faz, é trazer consciência. Se você quer viver um processo, a jornada da liberdade emocional é para você. Se você quer viver uma transformação e você está cansado da sua identidade, a jornada da jornada da liberdade emocional é para você.
Em 4 semanas, a gente vai desprogramar a sua dor emocional, reorganizar essas questões que você tem lá do seu passado, compreender mais sobre a sua criança ferida, soltar peso sistêmico, né, instalar novos padrões emocionais, reorganizar, dizendo caminhos neurais, né, criar uma nova identidade mais segura, consciente e livre. Porque a mulher que eu falo assim, que entra na jornada, ela não é a mesma que sai. Por quê? Porque é todo um processo ali emocional, sistêmico, que eu trago neurocientífico, que é para desprogramar a velha identidade. Porque precisa do quê? De processo. Porque vamos dizer assim, o seu processo que você tem na sua mente, ele está te trazendo, te dando os mesmos resultados. Você precisa entender um novo processo e depois reaplicar isso na sua vida. Mas para isso você precisa do quê? De 4 semanas intensiva comigo, onde a gente vai olhar de forma profunda para esses traumas, reorganizar essa mente subconsciente, reorganizar o seu campo emocional ali, com práticas, com exercícios, com reprogramação, tá? Porque a jornada, ela é o caminho para você desconstruir essa identidade e poder construir uma nova identidade em apenas 4 semanas. Por quê? Porque a gente vai na raiz. A gente tem que entender que a gente tem que parar de falar, repetir. Eu compreendo, eu entendo. Falas não adiantam se você não olhar para as emoções, não compreender de forma não é racional, emocional para você. Eu sei que a gente passou uma vida toda aprendendo isso, mas a neurociência está trazendo de mais moderno para você compreender que a gente está numa outra fase. Não adianta você querer. Vou trazer aqui uma analogia. Uma Apple. Imagina que você é um celular da Apple querendo rodar no Nokia, naquela programação antiga que o Nokia tinha. Mas você quer ser um Apple, mas a sua programação está na Nokia. Você não vai conseguir ser uma Apple, um celular da Apple moderno, se você continuar com a mesma configuração da Nokia. E é isso que você tem que compreender. Se eu tenho que entender, hoje a gente tem novas tecnologias, hoje a gente tem outras formas e abordagens para se compreender e se desprogramar, mas para isso precisa de processo, e foi isso que eu compreendi ao longo desses mais de 10 anos trabalhando o meu autoconhecimento, entendendo e trazendo para vocês de forma ali resumida e prática, que esse é o caminho. O caminho para uma nova identidade é olhar para dentro de você e desprogramar, na verdade, a identidade que você criou. E essa identidade está entregando resultado, só que se você não tem o resultado que você quer, você tem que desprogramar essa identidade e programar uma nova identidade. Em 4 semanas, você vai olhar para isso de forma leve, segura, para que você compreenda e você se liberte. Porque a gente tem que entender que a gente tem que parar de viver histórias que hoje, no seu presente, você está vivendo histórias do passado. E se você quer viver uma história nova, nossa, eu quero uma programação nova, Michelle, eu quero ser um telefone da Apple ali, eu quero ter mais memórias dentro do meu celular, eu quero ter mais aplicativos. Então, você vai ter que deixar de ser Nokia, para você compreender a analogia aqui. E é isso que você tem que compreender, que é isso que é a jornada da liberdade emocional. Por isso que eu preciso te entregar um processo. Você tem que passar por esse processo todo de aumentar o seu nível de consciência, mudar a sua mentalidade, mudar suas emoções, mudar suas crenças. Isso requer processo. E a jornada da liberdade emocional é para você viver esse processo de forma profunda ali.
E eu falo assim, Michele, eu vou ter resultado, vai, se você aplicar tudo na sua vida, porque a gente vai ter ali a sessão para a gente olhar profundamente, eu te mostrar os pontos e você vai colocar em prática depois exercícios no seu dia a dia para desprogramar essa mente. E quanto mais você seguir o processo, quanto mais você entender que você precisa colocar em prática os exercícios, mais transformação você vai ter. Né? É só você olhar aqui também, aqui no canal do YouTube, todos os depoimentos de mulheres que se permitiram, porque isso é uma permissão do que, Michele? De você desprogramar a identidade que você criou para programar uma nova identidade, a identidade do sucesso, ou a identidade da liberdade emocional, ou a identidade da leveza, porque você está na identidade do fracasso, da falta, da tristeza, você está na identidade da rejeição, você está na identidade da injustiça, e você precisa entender. O primeiro passo é saber que você tem um problema. Depois é entender aonde está esse problema. Depois é entender aonde eu desprogramo esse tal desse problema. E é na identidade. E a jornada de identidade, da jornada da liberdade emocional vai te entregar, então, essa, essa jornada, esse caminho. Se você quer saber mais sobre a jornada, vai lá no meu Instagram. Eu sou Michele Dias e já agenda ali para você querer compreender mais sobre a jornada também. Porque eu vejo assim, né? A gente tem que entender que a gente não precisa se esforçar. Se a gente está se esforçando, é porque você está repetindo a identidade do seu pai, da sua mãe, da sua criança ferida. E você precisa desprogramar isso. Você precisa sair através de um processo estruturado, através de um processo sistêmico, através de um processo onde a neurociência, ela hoje diz que a nossa mente, ela é moldável. Só que você está moldando ela com Nokia, mas você quer ser um telefone da Apple. Imagina que o meu celular é da Apple. E toda vez a Apple, eu não sei se vocês, mas a gente está sempre instalando o quê? Uma nova versão, né? Eles estão sempre modernizando o próprio celular. Eles não estão. E você acha que você não tem que se mudar? A gente pensa como ser humano, a gente escova os dentes todos os dias. Você acha que você não tem que mudar suas emoções? Se você viver com o mesmo padrão emocional e mental, os mesmos resultados que você vai ter na sua vida. Se você viver com as mesmas crenças, é isso que você vai ter durante toda a sua vida. A gente acha, né, que autoconhecimento, ele é, não, eu não preciso, ou ele é mágica ali. E não é, é processo. E a Apple, ela está sempre instalando novos, né, aplicativos, ela está sempre instalando novas configurações, porque ela está sempre querendo melhorar o aplicativo dela. Imagine que o seu corpo, a sua mente é esse aplicativo, mas você está instalando o que de novo nele? Michele, nada. Desses mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não venho fazendo nada. Então, os seus resultados vão ser os mesmos. Vai ser os mesmos resultados. Porque as emoções, assim como a mente, elas precisam ser limpas, assim como escovar os dentes todos os dias. Deveria. Só que eu sei que isso é uma coisa que ninguém explica. Só que a neurociência, ela está trazendo algo revolucionário. Só que as pessoas precisam aplicar e saber deste conhecimento. Por isso que eu quero deixar para você aqui uma base para você começar os seus estudos. Joy Dispenza, o que ele fala sobre o campo? O que ele fala sobre essa mente, esse cérebro que a gente precisa compreender para mudar o nosso comportamento, para mudar os resultados que a gente tem na nossa vida. Foi porque a partir dele também que eu trago todo esse conhecimento através da jornada da liberdade emocional, e ela é muito rápida. Hoje a gente não precisa mais ficar
anos e anos e anos fazendo terapia, só trabalhando no nível racional, porque não é o racional que muda, porque se você já soubesse o processo, você já teria mudado. Joy Dispenza, ele traz algo muito mais profundo e transformador, muito mais rápido ali. E é isso que eu trago através da jornada da liberdade emocional. Vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, para entender mais e já começar a sua mudança.